Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Mais uma semana. Esse trio que está dando certo, hein? Esse trio que está dando certo. Boa noite, doutor Jorge Jaber. Boa noite, doutora Paula, terapeuta Armando Paolini. Boa noite, doutor. E boa noite a vocês todos que nos honram com a sua audiência. Obrigado, conectados. Olha, gostei de conectados. Conectados. Hein? Muito moderno isso. Esse negócio de telespectador é antigo. Não, isso aí é TV, TV regular, né? Gostou, agora não. É gostou de conectado, Pode virar Armando? até nome de programa. Poxa, É? estamos conectados com você. Ó. Olha, gostei. Gostei também. Mas sabe, gente, a gente fala desse trio, né? Porque a gente tem que dar muito certo. A gente está junto. Quer dizer, eles, eu não vou nem me comparar, né? Que eles estão juntos aí muitos anos. Mas eu já se foi 4 anos de clínica Jorge Jaber, com meu mestre de interação e integração diária. E na luta contra a doença, né? Porque esse é nosso objetivo. Concorda, Armando? Muito, concordo muito. Armando, ela estava falando do tempo, não é? É. Nós estamos juntos antes dela nascer. Antes dela nascer. Tá vendo? Eu não quis entrar nesse detalhe. Eu acho que até... Ela Será que antes da minha tem mãe 4 também? anos a menos. 4 anos a menos? A gente Minha mãe não tinha nem conhecido nem meu conhecia pai. seu pai. Nossa. Vamos abafar esse caso? Eu já tô Ou não? aceitando. Já está aceitando? Já tô Não, aceitando. Eu não vou abafar, não. Vou dizer aos 4 ventos. Minha aluna, extraordinária, chefe do departamento de psicologia da Clínica Jorge Jaber e coordenadora dos conectados da Clínica Jorge Jaber. Adorei. Uhul! Surgiu, né? Como é que surge as coisas? Surge assim, né? Muito bom. Na brincadeira, gostei. E essa brincadeira, se bobear, dá apetite. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Que quando dá apetite, se bobear, o pessoal come demais. Exato. Será? 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 Vira doença esse negócio de comer demais? Ah, vira doença. Vira? Pode ser doença? Pode. Compulsão? Compulsão alimentar. Compulsão O alimentar. que é a compulsão alimentar, doutor Jorge Jaber? Eu vou aproveitar as 2 últimas lives em que o Armando começou dizendo que compulsão é um impulso irresistível a ter um determinado comportamento que não traz um benefício. Pelo contrário, pode causar prejuízos. Na compulsão alimentar, a pessoa tem um impulso a comer mais do que necessita, sem estar precisando, portanto, sem necessitar, estou me repetindo, mas traz prejuízos físicos, mentais e emocionais. E aí, lembrando do que o Armando disse, agora me ocorreu uma pergunta. Na compulsão alimentar também tem aqueles 4 elementos? Tem. Do inesperado. O imprevisível. Imprevisível, vamos lá. Excessivo. Frequente. E inoportuno. Também se encaixa para Também compulsão se encaixa. alimentar, Armando? Também. Imprevisível. Nós estamos, ao entrarmos nesse maravilhoso estúdio cinematográfico que tem aqui, é espetacular esse estúdio, nós passamos por uma preparação de festa infantil. É verdade. E já tinha uns salgadinhos lá. Eu notei. Notou? É imprevisível. Se tivesse avançado ali Se naquele tivesse salgadinho? compulsivo, não era nada demais isso ter acontecido isso. Então era imprevisível. Depois é outro? Excessivo. Excessivo. Teríamos. Vou pegar umzinho só e pega 5. Começa e não para. Não para. Depois Uma frequência, isso pode Se ocorrer. repete. ia comer um brigadeiro atrás do outro. Isso se repete todo dia, toda hora. E inoportuno, porque, por exemplo, se eu tivesse tido esse comportamento ali, estou vindo aqui falar sobre... Eu estou trabalhando, né? É um trabalho. Tem hora para comer. Tem hora para começar. O trabalho tem hora para começar, hora para terminar, porque a gente tem um horário aqui estabelecido. E aí eu poderia ter queimado a largada, inoportunamente, ter tido um comportamento excessivo, que vai causar um prejuízo nas outras áreas da minha vida. Me lembrei até de uma cena que às vezes até se repete em novela, por exemplo. Essa coisa de guardar o salgadinho na bolsa, no casaco. Imagina o Armando tirando o salgadinho do blazer. Botando ali e guardando.
Para comer daqui a pouquinho. Eu me lembro de alguns momentos assim na minha vida. Eu me lembro claramente quando eu estava dando plantão num hospital do Rio de Janeiro, chamado Hospital Pedro Ernesto, que tinha um lanche assim, na madrugada, que tinha um pãozinho, não é? Um pãozinho e ovos cozidos. E aí eu me empanturrava no plantão de comer pãozinho com ovo cozido. Ao pão eu besuntava de graxa e botava aquele ovo ali no meio, ia comendo vários ovos com pães, porque eu estava com grande ansiedade durante o plantão. E isto repercutia no danado do zíper da calça branca, que eu dava plantão de calça branca. E eu me recordo, sabe, doutora Paula, me lembro bem agora, que eu ia na enfermaria, pegava um esparadrapo para prender a calça, porque já não conseguia fechar. E era um terror aquilo. Dizia, não, amanhã eu começo uma dieta. Interessante, doutor. Primeiro que assim, eu olhei e vi que o senhor realmente visualizou a cena da calça, do esparadrapo e tudo mais. Mas o senhor conta, eu já vi fotos, eu sei da sua história, que o senhor era um atleta, sempre é um atleta. O senhor sempre fez muita atividade física. Fortão, né? Tinha bastante corpo para alimentar também, diante de tantas atividades. Mesmo assim, estando, vamos dizer, em forma, é compulsão? Era compulsão, porque eu estava consumindo mais do que aquele corpo de judoca, de corredor, precisava. Entendi. Então, o fato de eu estar acumulando, não é? E ter um sofrimento ligado a isso, que eu sabia que eu estava comendo mais do que eu precisava, e aquilo, eu diria assim, eu me lembro do Mauro Sérgio Mota Assunção, meu colega de turma, que dizia assim, ô Jaber, você está ficando empanzinado, era o termo que ele usava. Para de comer, rapaz, tá ficando empanzinado. Então eu já sabia que aquilo não ia ficar bem. E aquilo ia me dar eu falei, amanhã eu começo uma dieta, amanhã eu vou comer. Uma culpa, um mal-estar. E hoje vamos falar dessa culpa e dessa ansiedade também que gera e leva a uma compulsão. Mas eu queria saber se Armando Paulini já passou por isso que o Dr. Jorge citou. Já, muitas vezes. Inclusive, agora eu estou pegando no início assim, né? O alimento ele pode mudar de função, de ter uma função emocional. Ele sai da questão de eu sobreviver, de eu suprir as minhas necessidades, e aí isso transborda para outro lugar. E a ansiedade é algo que sempre me acompanhou muito, porque eu sempre fiz muitas coisas, muito trabalho, muitos projetos, e às vezes o alimento, a comida, o doce... Passa a ter uma função. Passa a ter uma função. E você, às vezes, não identifica isso no início. Vai identificar na calça. Vai identificar no espelho. No espelho. Na calça, e aí no processo. Você, às vezes, você se assusta. Poxa, como é que pode? E hoje... falar para vocês que nós combinamos, né? Eu preparei um pouquinho o senhor Armando para ele fazer um depoimento pessoal também sobre isso. Sim. Você percebeu, Armando? Na pandemia, com aquele isolamento, eu engordei 40 quilos. Na pandemia? Na pandemia. Eu já estava acima do peso, mas eu fazia atividades. Na pandemia, eu engordei 40 quilos. E eu determinei que eu ia perder esses 40 quilos mais 20, que eu já estava devendo. E eu estou, desde o final da pandemia, paulatinamente, mudando o meu comportamento. E fechando a boca, voltando a atividades paulatinamente. Porque também não adianta eu querer correr com o processo, porque é um processo que eu conheço isso.
preciso de ajuda. Fui buscar médico, fui fazer tudo certinho. Então, e está dando resultado, porque eu perdi 36 quilos. Uau, parabéns. Quando é que acabou a pandemia? 23? 22, né? 22. 22. De 23 para cá, eu perdi 36 quilos. Parabéns. Fácil não é, né? Não. Muitas dificuldades? Muita vigilância, porque a relação muda. Por exemplo, quando eu estou trabalhando e eu vou atender um alcoólatra, alguém compulsivo por uma substância, o primeiro passo é cessar a utilização da substância. Mas não dá para parar de comer. Mas segura aí. Então segura aí, que isso é muito importante. Antes eu queria voltar numa palavrinha aqui que você disse e levar para o doutor. Que realmente não tinha atinado, e muitas pessoas podem ter passado por isso. Esse isolamento, doutor, da pandemia, ou algum outro tipo de isolamento, pode contribuir, então, influenciar na compulsão alimentar? Sim, todas elas. Todas elas. Todas elas. Porque quando eu me relaciono, por exemplo, quando o Armando fala que ele não vai comer aquele brigadeiro que nós passamos, ou aquela coxinha, não vou. Né? Eu, por respeito, por admiração, por identificação pessoal, eu tendo a segui-lo. Então eu também, não quero também não. Eu vou recuar. Então quando nós estamos em conjunto, e alguém que nós gostamos dentro do nosso grupo, ou da nossa convivência, alguém que nós amamos, alguém que nós admiramos, quando esta pessoa tem uma ideia, a ideia desta pessoa, como nós a admiramos, tendemos a seguir também. É a identificação grupal. E aí eu posso mudar o meu comportamento se eu estiver próximo de pessoas que também estão mudando seu comportamento. No entanto, o senhor Armando chamou a atenção. Falarei teatralmente outra vez, para deixar aqui no ar, como meu tio Humberto faria, tchan, 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 como os motivos pelos quais as pessoas ingerem comida. Motivo? Motivo. Tem motivo? Tem motivo? Tem função? Tem função. Mas antes de passar para isso, eu vou fazer um depoimento, porque enquanto o senhor falava carinhosamente, olhando para mim... Transpareceu o carinho. Armando, vamos olhar para ela com o nosso carinho. Por favor. Não faça assim que eu fico Ela fica vermelha, é bom. Mas é porque esses dias, sabe, gente, lá num lugar chamado Plantão da Clínica Jorge Jaber, onde a gente criou um hábito carinhoso de contribuir e levar um cafezinho, um biscoitinho, um chocolate, um docinho. Eu virei um dia desses, tem que umas 3 semanas atrás, falei, gente, por favor, vamos parar de trazer chocolate todo dia. Não está dando. Eu não estou conseguindo dizer não. Está muito difícil. Não tem dieta que dê conta de biscoitinho e chocolate todo dia. E o Dr. Jorge comprou prontamente a minha ideia. Isso foi muito bom. É verdade. Né? Evoluímos de lá para cá, diminuímos de lá para cá com esse apoio do grupo. Né? Porque também passa a ter, até nos mínimos detalhes, essa função para a gente. Voltamos à função, Armando. O grupo vai interferir nisso. Fortemente vai interferir nisso. É? É claro. Posso trazer um negócio antes? Claro. Que eu acho que vai... Eu deixo, vai, eu deixo. Posso falar? Pode. Porque a ingestão tem duas funções básicas. A alimentação e hidratação também, né? Mas é necessário colocar algo para dentro, porque saco vazio não para em pé. Não é? E também adquirimos a noção do prazer. O prazer ligado ao consumo alimentar. Esse prazer surge no recém-nato.
Quando ele nasce, e aí, a primeira mamada, imagina, o seu estômago é virgem, a sua boquinha ainda não ingeriu nada, não tem nenhum sabor guardado. Aí você encosta o seu lábio pela primeira vez na auréola da mãe. E a mãe cede leite. E nesse momento a nossa memória fica marcada com o prazer alimentar, a satisfação daquele líquido quente que vai nos manter vivos e o contato físico com essa mãe que está cuidando de nós. Então isso fica marcado para o resto da vida. E isto se repete, por exemplo, nos almoços familiares. Isso. Os almoços familiares. Vó! Me emocionei. Eu vou até me controlar. Mãe, o que você vai fazer hoje pro almoço? Aí a mãe fala, hoje eu fiz uma macarronada. Aquela memória afetiva, aquela lasanha. E aí a gente junta a necessidade de comer com o prazer do convívio, do amor familiar. Então isto produz dopamina, que é o nosso neurotransmissor do prazer e da felicidade. Então, ao comermos, experimentamos felicidade. No entanto, quando a senhora falou, que dificuldade, hein, Armando? Eu falei, nossa, eu quero desmenti-lo em cadeia internacional. Meu Deus! Meu Deus, isso não foi combinado. Vou desmentir. Se segura, doutor Jorge. Armando em cadeira não. Na cadeira. Na cadeira. Na cadeira. Cadeia internacional. Sabe por quê? Porque o senhor tem publicado o prazer que o senhor está sentindo. Agora não falo mais nada, já sabe. Porque a gente abriu um monte de frente. Eles querem me deixar enlouquecida, né? Peraí, função, prazer, troca de prazer, troca de função. Vamos lá, Armando. Tem uma coisa muito interessante que eu estou vivenciando isso agora, porque assim, isso que o doutor relatou faz parte da minha infância. Ir para a casa da nona, ficaria com as pessoas, se alimentar, tá ali, tem uma função, uma alegria estar ali. Com o passar do tempo, por alguma razão qualquer, a função do alimento vai perdendo e vai virando como se fosse um apoio para outras questões. E aí você perde a mão, pode ter algum comportamento compulsivo, etc. Hoje, esse prazer que o doutor mencionou, ele está voltando de uma forma mais, assim, não é adequada a palavra, mas eu tenho o mesmo prazer, ou um maior prazer, em estar conseguindo atingir um objetivo, uma meta, na relação que eu tenho com as coisas, na relação que hoje eu tenho com o alimento, com a comida. Eu não costumava fazer isso, não, achava até meio cafona. Já sei. Tirar foto do fotinha. prato e publicar. Porque aquilo tem uma função para mim, de estímulo. Não é para o outro, é para mim. Isso. E ontem eu andei quase 11 quilômetros. O senhor fotografa um prato de dieta. De dieta. Exato. Uma saladinha. Eu vou até falar. Salada com morango e maçã e uva. Verde. E um salmãozinho. E aí eu boto... Você fez uma montagem, não é uma foto simples. Porque eu boto o tempo que eu caminhei e tem o percurso e tem a quantidade de calorias. De calorias e gastou. de distância. Eu vou lhe dizer, o senhor ontem andou mais de 11 quilômetros e gastou mais de 1.000 calorias. E comeu um salmão grelhado com saladinha. Sabe por quê, gente? Ele compartilha com o grupo. Porque isso dá apoio, dá suporte. E para mim é legal, porque eu vejo... Assim, a gente para um comportamento pelo sofrimento que ele tem, mas a gente só mantém pela alegria de estar ganhando alguma coisa. E a autoestima, a vontade, entendeu? Assim, você está cumprindo com alguma coisa, aí isso vai se alimentando.
Entendeu? É que Armando, ele está falando de um dos aspectos que levam a emagrecer, que é um tratamento. Isso, Sim. a gente já Tratamento cognitivo-comportamental. Sim. Tirou as palavras de minha boca, doutor Jorge Jaber. Então devolvo. Devolvo as palavras da sua boca. Hoje a gente está animadinho, hein? Caramba! É felicidade. Coisa boa. Felicidade. Muito bom. Pois é, você, Armando, já está... Essa visualização tem tudo a ver com a terapia cognitiva comportamental. Né? E você está já trocando o comportamento pelo sentimento melhor. Porque um dos aspectos que levam a gente entrar em compulsão, né, é um sentimento distorcido que leva a um comportamento. Talvez né? uma percepção distorcida. Também um sentimento de que a comida... Vamos voltar um pouquinho, tá? Porque a gente já está indo lá para a parte da satisfação boa, do prazer, do ganho com a resposta. Mas vamos voltar para a doença, para esse processo de adoecimento, né? Eu tenho uma ansiedade, eu tenho um sentimento de preocupação, de tensão, de estresse, seja lá o que for, com o meu filho que está internado, com o meu trabalho, com alguma coisa, tem alguma coisa, com o meu marido. A gente até estava conversando, às vezes eu estou codependente, e aí eu estou ansioso, e aí eu começo a comer mais. Começo a comer mais e, com isso, eu me acalmo de alguma forma. Porque tem dopamina, tem liberação de dopamina. Então, há um sentimento que me leva a um comportamento de comer mais e eu vou me viciando nisso. Eu vou me viciando nessa sensação falsa de tranquilidade. Ou não é falsa, doutor? Olha só, a ansiedade ela tem uma função. Quer dizer, aquela criancinha recém-nata que a senhora vai visitar no final de semana, seu sobrinho. Não fala não que está chegando. Né? Então, essa criancinha, a senhora vai ver lá, e vai lembrar do doutor Jorge Jaber lá na hora. Ela vai chorar, sentindo um mal-estar, uma ansiedade. Ela vai... Quem não chora, não mama. Nossa, agora o senhor foi na raiz. Quem não chora, não mama, nem segura, meu bem. Não vou deixar isso para o carnaval. Então, a criança tem que chorar. Então, ela tem que ter uma ansiedade. E nós precisamos ter alguma ansiedade para enfrentarmos as dificuldades. Só que ela fica marcada pela satisfação do alimento. E ela, às vezes, precisa aprender a desenvolver sustentação dessa ansiedade. Como é que ela vai se comportar diante da ansiedade? O senhor Armando, ontem, quando eu vi, eu liguei para ele. Foi. Ah, é? Liguei para ele. Falei, poxa, eu vi o que ele escreveu, eu liguei. Falei, tudo bem, Armando, tudo bem. Eu já estou caminhando. Estava caminhando. Aliás, foi antes que eu liguei, né? Foi. Estou caminhando. Não, eu estava caminhando. Tinha acabado de começar. Antes de publicar. Antes da postagem. Então ele falou, eu parei antes de chegar em casa e fui caminhar. Porque se eu chegasse em casa eu não conseguiria. Então, uma ansiedade dele que falou assim, cara, se eu não chegar, se eu não fazer agora... Essa ansiedade é a ansiedade boa, que nos leva a um movimento positivo na nossa vida. Cria estratégias para atingir o objetivo. A estratégia foi botar a roupa e o tênis na mala do carro. Só que essas estratégias, Armando, elas são um tratamento, um programa. Isso. E isto, dentro da relação com a psicóloga... O psicólogo, a pessoa vai desenvolvendo, porque é muito difícil fechar a boca, é muito difícil começar a fazer ginástica. Tem que ter um prazer. Inclusive, vocês falaram em algum momento da harmonia, né, do objetivo em comum do grupo. E eu acho que é uma das grandes dificuldades de quem precisa fechar a boca, precisa fazer dieta. Eu vejo isso em crianças, e tem uma paciente minha também, por exemplo, que a mãe está num peso adequado, a mãe é magra, e a mãe não fecha com ela no objetivo da dieta. Ela mora com a mãe e a mãe compra as coisas que dão prazer. Então, tem um leite condensado, tem os bolos, tem um monte de comida gostosa. Então, ela acessa essa comida na casa dela.
isso dificulta muito que ela entre em dieta. Muito. E então, Armando, você está fazendo isso? Você está deixando de comprar também na sua casa? Isso está dentro dessas estratégias? Assim, eu tenho me restringido a algumas coisas, mas eu não moro sozinho, então tem outras pessoas que têm acesso a outras coisas. E aí você me lembrou um relato de uma pessoa que morava numa comunidade e que precisava parar de usar droga, mas que tinha que passar na frente do movimento lado traficante para chegar em casa. Isso. Todo dia. E ele parou. Ele suportou, por quê? Porque em algum momento você vai ter que suportar essa ansiedade, você vai ter que suportar... Uma pergunta. Mas ele não frequentava nenhum grupo? Claro. Então, com ajuda. Então, não é que tem que suportar. Ele investia mais tempo com o pessoal que não usa do que perto do pessoal como o Oscar Schmidt, treinando muitas bolas, né, doutor? Então, o grupo dava essa possibilidade, mas o que eu quis me referir ao suporte, que naquele momento ele não podia sucumbir, porque ele ia chegar no grupo. Ele tinha o objetivo. Ele vai chegar no grupo e ele vai ter o apoio das pessoas. Sabe onde é que eu tenho feito isso? Lá na clínica, no grupo de peso saudável. Eu vejo as pessoas se mobilizando, eu vejo aquilo e falo, eu vou fazer igual. Vou fazer igual. Sendo mais um objetivo. É mais um apoio. Porque sozinho eu não conseguiria. É porque... Mas alguém deve ter lhe alertado sobre isso. Alguém deve ter lhe chamado em algum momento. Mas vamos em frente aqui. Sabe por quê, doutor? Eu gostaria de devolver aqui o seguinte. Porque eu temo que as pessoas que estejam nos assistindo e que tenham uma experiência de fracasso, né, olhem para o Armando e falem, mas o Armando é terapeuta, ele é um homem de sucesso, um homem que já conseguiu muita coisa na vida. Mas, na verdade, existem algumas formas de conduzir essas pessoas que nos assistem e que não sabem bem como vencer isso. Nós estamos falando especificamente do cuidado com a terapia. Mas existem outros cuidados que podem ser adicionados. Por exemplo, num programa completo como é o que a senhora dirige lá na clínica. Exatamente. O Armando acabou de citou agora, que é o grupo de peso saudável. Primeiro, é produzida uma alimentação diferenciada para quem precisa se alimentar, diferenciadamente. Isso. Com menos carboidrato, menos fritura, mas igualmente saborosa. Sim. Temos também, na alimentação, a vigilância. Então, alguns pacientes fazem refeições junto com profissionais que também... que ajudam a montar o prato, né, que explicam, porque isso também é fundamental nesse processo de tratamento, que o paciente entenda o que está acontecendo, que ele possa entender sobre as calorias, sobre o que faz bem a ele, quais as possibilidades para ele. O Armando citou essa saladinha aí com morango, não foi à toa, ele não tirou isso do nada, né? Ele está acompanhando o que é viável e o que faz bem para ele. Então, o paciente, ele, além dele entender, voltando lá para a TCC, para terapia cognitiva comportamental, entender primeiro o sentimento que leva ele ao comportamento. Isso é um passo, né? Outro passo, ter suporte, como dentro da clínica nós temos total suporte de atividade física, o grupo com explicações, o acompanhamento do profissional, não é? A atividade física, que vai ajudar muito nessa substituição do prazer e da dopamina. Então, às vezes, realmente, você que está nos assistindo não consegue sozinho, está tentando sozinho há tanto tempo, não é? Deixa eu inverter um pouquinho. Que eu não tenho visto a senhora fazer isso. Né? Certo. Então, em outra área, a gente às vezes não vê encontra no dia. Só se encontra na visita médica ou nas reuniões. Isso, doutor. Mas como é que a senhora começa isso? Como é que a senhora... Vamos lá na base. Na base é identificar o paciente.
Essa identificação do paciente, assim que o paciente chega, gente, ele já vai para a enfermagem e a gente pesa o paciente, a gente faz o índice de massa corporal desse paciente. Esse é o primeiro passo, doutor. Processo de identificação do paciente. Com isso, eu já sei se esse paciente está acima do peso, não está com peso saudável. Eu começo por aí. Tá? E aí a gente vai, nesse processo de identificação, ver também que a maioria dos nossos pacientes, né, que tem um transtorno psiquiátrico, se esse paciente está transferindo a compulsão dele de uma substância química, né, para alimentação, coisa que é muito comum. O paciente para de consumir alguma substância química e começa a comer mais. Essa ansiedade é direcionada, até porque o cérebro sente falta da dopamina. Está acompanhando, Armando? É muito. Por aí? É por aí. Tá? Então, depois desse processo de identificação, a gente também vai fazer uma abordagem a esse paciente, vai colher uma história, vai entender esses sentimentos e vai levá-lo a um grupo específico de mútua ajuda para isso. Tá, doutor? Quando nós não conseguimos mudar um comportamento, existem algumas estratégias. Então, a senhora citou 2 estratégias médicas. A primeira, restrição alimentar sem perda do prazer. Porque quando a pessoa sozinha resolve fechar a boca, às vezes o sofrimento é muito grande, ela recai e come, e tem o chamado binge, que é comer em grande quantidade, né? Perdendo o controle. Estou rindo que eu quase fiz isso com chocolate, ainda não abri, mas quase fiz. É comum, né, gente? É comum. E depois, a atividade física. Né? Terceiro, a terapia, porque a terapia ajuda a pessoa a ir enfrentando cada etapa. Finalmente, tem medicamentos. Tem remédios e, atualmente, existe uma medicação conhecida como as canetas, né? E eu cito canetas mesmo, porque elas têm sido falsificadas, estão sendo vendidas. Perigo, hein, gente? Um perigo isso. E que ajudam muito ao paciente a perder peso e a dar um primeiro passo. Como o dependente de opioides, quando a gente usa, por exemplo, um outro medicamento chamado metadona, que ajuda o dependente a abandonar a dependência, ou como o dependente de tabaco, quando usa a reposição de nicotina, você vai diminuindo. Um processo gradual de dessensibilização para o paciente não sofrer tanto, né? Porque é um sofrimento muito grande a retirada da substância ou da comida. Tem que ser feito com acompanhamento. Mas quando o senhor trouxe agora a questão das canetas, doutor, e da medicação, que pode ajudar com acompanhamento médico sério, né? Porque tem muita gente tendo consequências ruins, fazendo isso por conta própria. Eu acho que é utilidade pública lembrar isso. Mas a gente também enfrenta uma outra dificuldade em relação aos medicamentos. E eu vou falar isso principalmente para o público que está nos assistindo, que eu sei que são familiares, são pacientes que já passaram por isso. Então, eu faço questão de trazer isso aqui para poder ouvir vocês, porque é uma dificuldade nas terapias. O paciente tende a achar, ou o familiar, que a medicação psiquiátrica, né, está engordando, ou está dando mais fome, no caso, que está contribuindo para aquela excessiva vontade de comer do paciente. Isso acontece muito, eu escuto muito essa queixa. Muitas vezes uma queixa sem conhecimento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, doutor, porque muitos pacientes abandonam o tratamento medicamentoso, sério, que pode estar salvando a vida dele, né, naquele momento, por conta dessa relação com o corpo, com a fome. A senhora tocou num ponto nevrálgico, ponto doloroso disso. É que, normalmente, o atendimento a um paciente que tenha transtorno emocional, uma doença emocional ou um problema psiquiátrico, é um atendimento de consultório, às vezes muito rápido.
Não que o médico seja ruim, mas às vezes o volume de necessidade num serviço público. Então, o médico receita frequentemente apenas o remédio que combate o problema principal. Às vezes ele não tem tempo de orientar a solução dos problemas que advêm com o próprio tratamento. Vou dar um exemplo com a ortopedia. Um jogador de futebol, não precisa ser como eu, assim. Tipo um Romário, assim. Tipo um Romário. Tipo Neymar, né? O Neymar, que é um grande jogador de futebol, ele teve muitas lesões. Não adianta ele ir fazer a cirurgia e sair e ir jogar futebol. Ele tem que fazer uma fisioterapia. Então, na ortopedia, hoje, já se atua com fisioterapeuta junto. Todo mundo sabe que tem uma recuperação posterior. Uma pessoa que tem um infarto agudo do miocárdio, depois tem que fazer recuperação também cardiovascular com atividade física, com um professor de educação física. E nos grandes hospitais hoje isso já existe. Trabalho interdisciplinar é fundamental. Inclusive com uma espécie de academiazinha dentro do hospital. Como nós temos. Aliás, no nosso é até uma academia zona. Isso que eu ia falar. Então, na psiquiatria ainda não foi assimilado. Então, se o paciente, em primeiro lugar, o paciente psiquiátrico, ele não se cuida, ele não se alimenta bem, ele tende a emagrecer. Se ele for usuário de cocaína, então ele fica... Capa do Batman, como se diz. Fica mais... Não lembrei dessa expressão, não resisti. Então, se essas pessoas começam a se medicar, elas começam a se alimentar. E aí engordam. Então, se não houver, nessa hora, um cuidado a mais, então tem que ter, primeiro, o cuidado alimentar, segundo, a atividade física, segundo, o tratamento médico, mas o tratamento psicológico. Depois, existem cirurgias também. O procedimento cirúrgico, ou menos invasivo do que a cirurgia, mas com bypass e balão gástrico. Existem outras ações médicas gastroenterológicas que entram no estômago do paciente para diminuir o consumo. Finalmente, nós temos os medicamentos que estão sendo usados agora, as canetas, que atuam muito fortemente e ajudam bastante. Então, existem muitas formas. Então, a medicina vai crescendo não só no seu conhecimento específico de como tratar, mas também na sua aplicação. Então, por exemplo, hoje no Brasil, o tratamento do câncer é extraordinário, onde vários profissionais estão envolvidos. Na psiquiatria ainda tem que entrar mais profissionais. Muito bom. E aí, Armando? Eu estava pensando em você, assim, nesse processo todo, né? Voltando no seu processo de tratamento. Eu estava pensando no início da pergunta da senhora em relação à medicação e ao efeito, e engordar e abandonar. Aí eu estava lembrando de mim mesmo. Então vamos ver se a gente estava pensando na mesma coisa. É mais ou menos assim. Eu preciso fazer um esforço um pouquinho a mais, porque eu estou partindo de um momento um pouquinho anterior. Fala mais disso. Pior. Assim, eu me lembro no início, quando eu comecei, eu falei, vou fazer desse jeito aqui, vou pedir ajuda, vou fazer, conversei com o Dr. Jorge, depois eu fui buscar atividade para poder fazer, focado nisso. Eu parei de comer sobremesa até dietética. Por quê? Porque era alguma coisa que para mim é o seguinte, eu vou parar de comer doce, eu vou seguir um processo. E aí eu tenho que abrir mão de determinadas coisas porque eu tenho um objetivo. Conforme esse objetivo foi se cumprindo, a satisfação disso foi me dando mais fôlego para fazer. E aí eu fui aumentando os recursos que eu tinha ali, eu fui pegando mais ajuda. Porque eu entro no processo, a gente falou do grupo, né? Esse grupo aqui é que eu quero fazer parte. Você vai saindo de um lugar e vai aderindo a outros comportamentos e outras coisas. E eu fui fazendo isso todos os dias. Com um método. Uma programação. E com ajuda. Porque uma outra coisa que me ajudou muito, me ajuda até hoje, é avaliar o progresso.
Porque não é assim. Não foi. É um processo de... Não. Sobe, cai um pouquinho, vai. Então tem recaídas nesse processo Assim, da compulsão alimentar. Tenho que entender isto. Não é um fracasso. Eu peço ajuda e melhoro um pouquinho mais. Eu estava me lembrando de um caso que você conta, de um paciente seu. Não sei se é um paciente, agora falei paciente, mas não de alguém que você conhece, que estava em busca da redução, né, da abstinência alimentar, mas não dá para ficar sem comer. Como é que ele dizia? Ele falava assim, poxa, alguns pacientes seus que são dependentes de alguma substância, para eles é mais fácil, porque eles evitam o objeto, para de beber. Evita o álcool, evita a cocaína, a droga, evita alguma coisa. Droga. E eu não consigo, porque eu tenho que comer todo dia. Então, assim, ele tranca o leão na jaula. Eu tenho que pegar o leão e passear com ele todo dia. Não dá para deixar, não dá para deixar de comer não dá. totalmente. Porque a relação, na verdade, é comigo. Não é com a... isso é muito interessante. É comigo. Porque a gente falou aqui de ansiedade, a gente falou da comida como uma busca do prazer ou de anestesia de alguma coisa. Né? Sim. E aí, claro, é uma adicção, eu preciso adicionar, como a gente tem falado nos outros programas, algo a mais, né? Algo que, na verdade, meu organismo não precisa mais, eu preciso adicionar. Mas, na verdade, eu estou com um mal-estar constante comigo mesmo. Seria por aí? É a compulsão. O final das contas é a compulsão. Você a mesma. Exagera porque você está compensando alguma coisa que não está boa. Tem que ter ajuda e aderir a isso. E falando em ajuda, que eu acho importante também lembrar isso aqui, existe grupo anônimo para compulsão alimentar também. Anônimos. Peraí, repete isso. Comedores compulsivos anônimos. Tem, né? Tem. No Brasil tem muitos grupos anônimos para diversas compulsões diferentes. A alimentação é uma delas. Tem. Então, isso cai nesse método, nessa programação, bom lembrar, não é, doutor? Né, que quando o Armando chamou bem a atenção de que ele precisa, de que ele consegue colocar e que vai tendo um prazer, e esse prazer vai fazendo com que ele insista, tem um ditado que fala... juntar a fome com a vontade de comer. Então, o ditado é juntar a inapetência com a vontade de não comer. Nossa! É essa. E como é que se faz isso? Vou lembrar a vocês. Quando uma pessoa normal, que não usa cocaína, não usa droga nenhuma, que se alimenta normalmente, ela leva uma vida assim, satisfatória, bastante feliz, não tem nenhum problema mental, psiquiátrico, esta pessoa ela produz neurotransmissores em dosagem suficiente para fazer com que seu cérebro experimente a sensação de prazer. Se ela começa a usar cocaína, a cocaína vai interferindo na produção da dopamina e quando a dose de dopamina, quando a dose de cocaína desaparece do cérebro, fica a sensação de abstinência. E a pessoa precisa de uma outra dose. Com a comida é a mesma coisa. Se a pessoa não encontra uma forma de continuada manutenção de produção de dopamina no cérebro, e eu vou dar um exemplo logo depois, ela vai entrar em compulsão de comida. Eu estou precisando comer um chocolate. Tô precisando comer é uma necessidade física, né? Uma necessidade neurológica. Não é tão física, é neurológica. Ela é fruto da junção dos neurônios e desse neurotransmissor chamado dopamina, que começa a ficar em falta. No entanto, vou dar outro exemplo aqui, Armando, que é quando você começa a estudar e começa a se interessar pelo estudo. Verdade. Que também é uma dificuldade para muitos estudantes, para muitos alunos. Então vai começando a produzir a dopamina. E essa produção ele carrega
para a sala de aula quando ele vai assistir a aula daquilo que ele está estudando. Então, ele mantém o nível dele de satisfação e, portanto, de maior interesse na vida e naquela aula. Então, quando a pessoa inaugura o tratamento, ela produz a dopamina durante o tratamento. Por exemplo, caminhando 11 quilômetros, ele produziu dopamina. Ele leva essa produção para aquele jantarzinho que ele já diminuiu a vontade de comer, porque ele já tem a dopamina. Já está com uma satisfação mental. Certo. Mental. E aí ele fotografa e diz, olha só, pessoal, como é que eu estou conseguindo. Ele continua produzindo dopamina. Isto, de vez em quando, só pode sofrer uma pequena queda, como eles chamam, mas se ele tiver um sistema, um grupo de trabalho, rotina, um grupo de tratamento, ele consegue manter isso mais tempo. E com o passar do tempo, ele vai adquirindo isso para ele mesmo, já está acontecendo, já perdeu 36 quilos, e vai continuar fazendo mais. Exatamente. Espetacular. Esse grupo de tratamento. Só por hoje. É só por hoje. É só por hoje. Hoje de novo. Por exemplo, hoje tem caminhada? Hoje tem não caminhada. mais. Hoje tem caminhada. Hoje ainda vai ter? Vai ter. Hoje vai tem ter? Caminhada. Hoje tem. Vai ter foto pra gente? Vai ter foto. Vai ter foto. Atenção, pessoal. Entrem no Instagram. Instagram. Eu boto no Instagram que vai pro Facebook também. Ah, já. Pauline, Dupla. Qual é o nome dele? Pauline. Armando. Não, Pauline.1968. Nossa, não é verdade. Você quase não lembrou seu próprio Instagram. Bom, eu não sei se eu entro nisso, se eu não entro, se vai ficar para depois. Vai ficar para depois, doutor? Poxa. Vai ficar para depois. Poxa. O estúdio está todo aqui. Poxa vida. Eu queria tanto abrir uma outra janelinha aqui, de uma outra compulsão. Abre a janelinha. Uma outra compulsão que muitos que estão aí, tenho certeza, que passam por essa dificuldade, que é o tabaco. Tabaco pós-comida, tabaco e comida, deixa de fumar e entra na compulsão alimentar. Vocês já ouviram uma coisa desse tipo? Doutora, a senhora está mandando, está lançando um desafio? Estou lançando um desafio. Dá pra gente... Dá pra falar disso no próximo programa? Vocês acham que tem a ver? Dá pra falar disso. Tem a ver? Muito. Tem ligação? Tem ligação. E com alcoolismo também. Também? Tabaco. Também. O tabaco é um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública. A Clínica Jorge Jaber tem um trabalho maravilhoso sobre largar o tabaco. Eu vou confessar. Posso confessar uma coisa? Pode? Não. Não? Não. O senhor não vai deixar? Não, deixa o pessoal com vontade para a semana que vem. Eu vou até anotar que eu vou ter que confessar isso. Depois. Semana que vem tem mais. Gente, é isso. Tá vendo? Eles mandaram, eu vou obedecer. Eu não mandei, não. Eles mandaram. Eles mandaram. Dizendo que acabou. Pessoal, quem não jantou ainda, bom jantar com moderação. Por favor, tá bom? Só por hoje. Boa noite, até semana que vem. Tchau.